Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Pinhas, que quer dizer Finéias, nós vamos examinar, queridos, agora, dentro do livro de Bamidbar, Números, capítulo 25, versículo 10. Amém? Os versículos serão os mesmos que nós vimos ontem à noite, mas o enfoque é outro. Amém? Vamos ver hoje aquele assunto que nós havíamos comentado. Será que Finéias é o profeta Elias? Vamos ver isso agora, meus amados. Diz assim, primeiro vamos ali em Números 25, 10, onde Finéias ele faz aquele ato que agradou muito ao Eterno e efetivamente ele recebeu promessas do Eterno. Então, Números 25, 10 diz assim: Então o Eterno falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, queridos, nós vemos aqui que Finéias, ele recebeu a promessa de Deus de ser sacerdote. Por que, irmãos, que Deus fez isso? Porque Finéias, ele não estava na linha sacerdotal, apesar de ser neto de Arão. Por quê? Quando Deus instituiu o sacerdócio por meio de Arão, o primeiro sumo sacerdote, disse que os filhos de Arão também foram ungidos sacerdotes, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amém? E quem sucedeu a Arão foi Eleazar. Quando Arão morreu, Eleazar assumiu o sumo sacerdócio. Mas quando foi instituído o sumo sacerdócio, foi dito que Arão, Eleazar, Itamar, Abiú e Nadab seriam sacerdotes e os seus filhos, que seriam gerados a partir dali, seriam também sacerdotes. Amém? Só que Finéias, meus irmãos, tinha sido gerado pelo pai dele, Eleazar, antes da instituição do sacerdócio. Amém? Como nós podemos ver ali no livro de Êxodo, antes mesmo do povo de Israel sair do Egito, Finéias já tinha nascido. Está aqui em Êxodo, né? Livro de Shemot, Êxodo capítulo 6, verso 25, que diz assim: E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas segundo as suas famílias. Então, irmãos, esse momento aqui, irmãos, que Finéias vem nascer, é antes mesmo das pragas do Egito. Amém? Ele nasceu lá no Egito, Finéias. Amém? Então, ele não estava na sequência da linha sacerdotal. Mas, devido a esse ato que ele fez, de zelo para com o nome do Eterno, o Eterno colocou Finéias na linha sacerdotal. Por isso que ele diz aqui, no versículo 13 de Números 25, o Eterno diz assim: A ele, que é Finéias, e a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Amém? Então, queridos, nós vemos que Finéias, relembrando, né, devido aos filhos de Israel estarem se prostituindo, né, irmãos, com as midianitas, com as filhas dos midianitas, e um desses filhos de Israel, o simeonita Zinri, ter trazido uma mulher midianita Cosbe para a sua tenda, para a prostituição, Finéias os atravessou os dois no ato. Amém? No momento que eles estavam fazendo sua relação, e aí Finéias os matou, e ali cessou uma praga que Deus estava mandando dentre o povo, que já tinha ceifado 24 mil homens. Amém? Então agora, meus irmãos, Deus ele vai honrar Finéias e vai colocar ele na linha sacerdotal. Maravilha! E nós vamos ver, queridos, que Finéias, ele efetivamente, meus irmãos, ele viveu muitos anos. Amém? Muitos anos.
e muitos e muitos e muitos. Para você ter uma ideia, queridos, o povo de Israel entrou no Egito por meio de, na Terra Prometida, por meio de Josué. Amém? E entrou em Canaã, fez as guerras, caíram os muros de Jericó e foi ali fazendo aquelas guerras. Amém? Até que Josué faleceu e junto também faleceu naquela mesma época o pai de Finéias, Eleazar. Nós vamos aqui em Josué capítulo, vamos aqui, capítulo 24, e nós vamos aqui no versículo 29, que diz assim: E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Né? E agora vamos aqui no verso 33. Josué 24, 33, que diz assim: Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Então agora Finéias vai assumir o sumo sacerdócio. Amém? No final do livro de Josué. Ele agora, que já passou, o povo entrou na terra prometida, já fez as conquistas com Josué, Josué falece, o pai de Finéias falece, então Finéias assume o sumo sacerdócio, agora, no final do livro de Josué. E ele continua sumo sacerdote. Então aí depois vem o tempo de Débora, o tempo de Gideão, o tempo de Sansão, Jefité, vem todo o tempo dos juízes. Finéias continua como sumo sacerdote. Aí você vai lá no final do livro de Juízes, meus irmãos, amém? Final do livro de Juízes, no penúltimo capítulo, amém? Que é o capítulo 20 de Juízes, amém? Onde estava havendo uma guerra entre a tribo de Benjamim e o restante das tribos de Israel, amém? E os restantes das tribos estavam penalizadas de ter que guerrear contra uma tribo. Amém? E eles chegaram a consultar o sumo sacerdote da época, que era Finéias. Olha só, irmãos, passou Sansão, passou Gideão, passou Débora, e Finéias ainda é o sumo sacerdote no final do livro de Juízes, como está em Juízes, capítulo 20, verso 27 e 28. Vamos lá. E os filhos de Israel perguntaram ao Eterno, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Verso 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Eterno: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então o Eterno respondeu ao sumo sacerdote, que ele consultou, né, meus irmãos? Já falei para os irmãos através do Urim e Tumim. Ele consultava o Eterno e só o sumo sacerdote podia fazer essa consulta, amém? E o Eterno respondeu dizendo: não, vai atacar a tribo de Benjamim, porque eles estão se rebelando contra as outras tribos. Então o Eterno já estabeleceu o juízo e realmente as outras tribos pelejaram com Benjamim e a derrotaram, como o Eterno havia falado, amém? Mas vocês vejam bem que Finéias está aqui, finalzinho do livro de Juízes. E aí, meus irmãos, vem Samuel, né, irmãos? O livro de Samuel, vem depois Saul ungido rei, Davi, né, irmão, foge de Saul, aquela coisa toda. Já no reino de Davi, meus irmãos, lá na frente, meu pai, quem que está lá? Finéias. Nós vamos aqui, queridos, amém? Nós vamos aqui em Primeira Reis, né, irmãos? Primeiro Crônicas, né? Vamos aqui. Primeiro Crônicas, aleluia, amém? Aleluia. Nós vamos aqui no capítulo 9, irmãos, de Primeiro Crônicas, capítulo 9, amém? Vocês vão ver uma coisa muito interessante. Primeiro Crônicas 9 diz assim, verso 20, Finéias, filhos de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Eterno era com ele. Então, o que acontece no capítulo 9? Ali está sendo relacionado às pessoas que Samuel e Davi iam colocar nos seus cargos. Amém? Então, você veja bem, irmãos, inclusive está aqui no verso, amém? Verso 22, diz assim, todos estes escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, posse suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Então, Davi, meus irmãos, estava aqui, amém? Já é o reinado, meus irmãos,
E a gente vai ver uma coisa interessante, irmãos, que quem era o sumo sacerdote na época, irmão, no verso 20 diz, Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles. Olha, Finéias, filho de Eleazar, irmãos, é exatamente o Finéias, que era filho de Eleazar, amém? E ainda era líder entre eles. Mas você vai ver que aqui, entre o sumo sacerdote, irmãos, vai estar aqui no versículo 11, amém? Olha só, irmãos. E Azarias, filho de Ilquias, guarda essa linhagem. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. O sumo sacerdote era Azarias. Não era mais o Finéias, mas era um... Azarias tinha que ser descendente de Finéias. Afinal, Finéias era sumo sacerdote. E onde que nós vamos saber que Azarias, que era o sumo sacerdote e que estava vivo, no mesmo capítulo 9 de 1 Crônicas, em que Finéias também estava ali relacionado como vivo, amém? No versículo 20, só que Azarias, irmãos, nós vamos ver no livro de Esdras, amém? Livro de Esdras, louvado seja Deus, porque até o Esdras também, né, lá depois do cativeiro, ele era da Babilônia, ele era também descendente de Finéias. Agora você vai ver, irmãos, que o Azarias não era sumo sacerdote ali na época, não era o sacerdote ali na época de Davi, maioral de sua casa. Você vai ver esse Azarias, irmãos, você veja bem, está em Esdras, capítulo 7, verso 1 em diante, nós vamos ver a genealogia de Esdras. Então diz assim, e passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, Esdras, filho de Searias, filho de Azarias, ele era neto, o Esdras, irmãos, Elias já tinha até subido, muito tempo, meus irmãos, já tinha subido mais de 200, pelo menos, uns 200 anos antes, uns 150, 200 anos antes, Elias já tinha subido. Então, esse Esdras é filho de Seraías, que é filho de Azarias, que estava vivo em 1 Crônicas 9, quando Finéias estava vivo. Porque esse Azarias aqui, irmãos, você vai ver que é o mesmo Azarias de 1 Crônicas, porque a gente vai ler aqui, Esdras 7, verso 1. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias. Agora vamos ali em 1 Crônicas. Azarias, e 1 Crônicas 9, 11, diz Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão. Esdras fala, aqui, vamos lá, 1 Crônicas 9, 11 diz Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Então vamos aqui, aqui em Esdras 7, 1 diz Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, amém? Filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque. Aqui, amém? Então, chega em filho de Meraiote, filho de Aitube, amém? Olha só, irmãos. E que o Aitube, amém, era aqui, vamos ver aqui em Esdras, olha só. Filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Então esse Azarias aqui, irmãos, do versículo 1, olha, Finéias teve um filho Abissua, que teve um filho Buque, 2, Uzi, 3, Zeraquias, 4, Meraiote, 5, Azarias, 6, Amarias, 7, amém? Amarias 7. Olha que coisa tremenda, hein, irmãos? Amarias 7. Aitube 8. Zadok 9. Salum 10. Ilquias 11. Azarias 12. 12 gerações, irmãos. E Azarias, 12 gerações, né? Neto de Finéias. Quando esse estava vivo, o Finéias estava vivo ali em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 20, meus irmãos. O Azarias de 1 Crônica 9, 11 era descendente do
Finéias, 1 Crônicas 9:20, que está ali no mesmo povo. Amém? Então você vê, meus irmãos, que o Finés aí já é praticamente na época do profeta Elias. Amém? Pouquinho tempo, talvez uns 100 anos. Então o Finéias, efetivamente, ele aparece depois nas tribos do norte como Elias. Amém? E exatamente por isso que Finéias, por ter vivido tanto tempo, meus irmãos, e ter sido zeloso com as coisas de Deus, ele efetivamente é o profeta Elias, irmãos. Amém? Eliarro Hanavi, porque o mesmo zelo de Finéias, que foi demonstrado ali, é demonstrado aqui, meus irmãos. Isso daí, inclusive, tem um Midrash que fala disso, né, irmãos? De Finéias é o profeta Elias. Amém? Tudo isso aqui está explicado também no Midrash, e você vai ver que o mesmo zelo que Finéias teve para ao perfurar aquele casal que estava ali se prostituindo, meus irmãos, com o nome do Eterno ele teve zelo, o profeta Elias também teve, em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Deus, seguiu. Se Baal, porém, seguiu, mas o povo nada lhe respondeu. Finés que se tornou o profeta Elias, irmãos, que é mesma pessoa, estava vivo aqui, não morreu para voltar para ser Elias, não, irmãos. Não tem a história de reencarnação, não existe isso. Amém? Existe que é o mesmo ser humano, tanto é que prova-se que é o mesmo ser humano pelas genealogias que eu expliquei para os irmãos aqui. Amém? Foi uma pessoa que viveu centenas de anos, Finéias, amém? Filho de Eleazar. Amém? E é importante a gente ver, irmão, que o Finéias, que é o profeta Elias, foi arrebatado em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, que diz assim: e sucedeu que indo eles andando e falando com Eliseu, né? Estava Elias falando com Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então você vê, irmãos, ali na época do reinado, né? Na época do reinado de Acabe, né, meus irmãos, um pouco depois, na época de Amazias, que era o filho de Acabe, né? E Acasias, e ali, meus irmãos, você vai ver que o profeta Elias, ele sobe arrebatado. Então, Elias é Finéias, alguém que nasceu antes da saída do Egito, vai subir agora aos céus 500 anos depois. Amém? Que maravilha, meus irmãos. Amém? Só ali em 1 Crônicas, Finéias já estava com 400 e alguma coisa anos. Para 500 faltava pouquinho, porque você vê que era 2 gerações que separavam o sumo sacerdote, né, Azarias, que era vivo na época, que Finéias estava vivo na época dele, até Esdras, amém? Que viveu muito tempo depois do profeta Elias. Então, meus queridos, a gente vê como é que a misericórdia de Deus com esse varão. Finéias, ele foi fiel a Deus, teve zelo com as coisas de Deus, irmãos. Quão bom é que cada um de nós zele pela Torá do Eterno, zele pelas palavras de Yeshua, e o Eterno vai zelar pela tua alma também. Você vê que Elias foi arrebatado porque era zeloso, e Finéias era zeloso. Finéias Elias era uma pessoa zelosa. Amém? E cada um de nós deve ser zeloso também, meus irmãos. Amém? Com as coisas do Eterno, não se deixando mover pelo mundo, senão vai ficar aí na grande tribulação. Então, queridos, que nós possamos obedecer a palavra do Eterno, fazer que nem Finéias, seguir o exemplo de Finéias, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.